salve, mano. Boa, da hora. Meu nome é João Guilherme, conhecido nas ruas como Cabeça Tica. E eu sou aqui da região Zona Sul de São Paulo. Eu sou da década de 90, cara. Sou nascido em 86. Aí eu fui criado nas linhas férreas da Barra Funda. E aí meu primeiro contato, assim, grafite mesmo, foi látex achado na rua. E aí, cara, o rolinho era fácil de roubar. E depois os corantes, né? Bom, começou mais ou menos assim, cara. Eu trabalhava com café, né? Vem aí da xícara. Eu trabalhei durante 13 anos com café. Eu sou barista, tenho formação acadêmica desde o plantio, beneficiamento, extração, tudo sobre o café. Aí eu trabalhei durante 15 anos, gerenciando cafeterias, eu fui barista, treinador, dei consultorias, trabalhei nessa área. E aí, cara, depois de alguns anos, esse atendimento ao público é complicado. Isso aí satura um pouco a pessoa, as pessoas pedem um café, não falam bom dia, não falam por favor, e depois de alguns anos isso era algo que eu ficava muito infeliz no meu trabalho, mesmo ganhando bem, mesmo tendo estável, mas era muito infeliz. E aí, cara, eu só fazia a xicrinha branquinha, eu não podia sujar a mão, era gerente de uma cafeteria e ia trampar. E aí na saída, de noite, pá, aí eu fazia a bordinha preta. E aí era um smile, cara, era um sorriso pra mim mesmo. E daí vem as mensagens, bom dia, bom trabalho, essa comunicação de rua rápida. Era uma válvula de escape, era uma forma de me comunicar, de sentir aquela adrenalina, aquela sensação que eu já sentia quando mais jovem, quando começou o meu acesso ao grafite, às latas de spray. Final de ano, fui mandado embora. O proprietário, ele percebeu, tinha uma xícara do outro lado da cafeteria, assim, e ele percebeu que eu era muito mais feliz fazendo aquilo, né? Aí eu já tava num momento assim, quase de desligamento, e aí entrou o 9, cara. O 9, digital orgânico, baita artista, muralista, monstro. O 9 é um cara que eu conheci quando moleque, andando de skate no Pacaembu. Entrou na cafeteria assim, todo sujo, né? Dos pés à cabeça. Conhecendo, né? Que era uma cafeteria meio nova. E aí a gente se reconheceu, né? Depois de 20 anos. Ele, pô, cara, que da hora te reencontrar, né? Pô, meu ateliê é aqui, pertinho, cola lá. Vamos trocar ideia na hora do almoço. E aí quando eu colei lá 2, 3 vezes, comecei a ver assim, com técnicas assim muito específicas. Falei, caralho, cara, como assim? É isso que eu quero, mano, me arruma um trampo, por favor, cara. Apliquei pra ele, mano, tô saturado do trampo, café, mano, não aguento mais. E aí um tempo depois ele me chamou pra um trampo e foi lá no Farol Santander, mano, lá na agência número 1. E aí comecei a ter o primeiro contato de assistência artística. E aí o meu trabalho mesmo começou a solidificar, cara. Essa daí, trampando com 9, ele falou, ó, leva essas latas, tipo assim, lata mais ou menos, leva essas latas aí, tá ligado? E aí depois, quando chegou a pandemia aí, e lockdown, e fudeu tudo, cara, eu fiquei um tempo meio maluco, porque eu tinha muita tinta. Tava com vários, um pouquinho de laranja, um pouquinho de verde, alguns pretos, alguns brancos, látex, né? Esse material que eu ganhava, trampando, achava nas caçambas, você vai meio que acumulando, né, material. E aí quando chegou a pandemia, cara, eu
eu parei pra pensar aqui, falei com a minha mulher, né? Falei, pô, tá todo mundo em casa, então não tem ninguém na rua, né? E aí, cara, é aquela frase clichê, né? Domine primeiro o seu bairro, para depois dominar o mundo, né, mano? Cara, eu me importo na rua naturalmente. Tipo assim, o fone, eu gosto de ouvir música, eu ouço de tudo, um pouco de trance, um pouco de rap, um pouco de tudo. Quando você vai fazer uma ação de vai pintar, eu vou, tipo, como se tivesse autorizado, tá tudo bem. O cara vai passar e vai falar, não, o cara tá agindo tão naturalmente que é autorizado. Já tomei uns enquadros do cara bater no meu ombro e eu tirar o fone e é isso, né? Age naturalmente, respondo alguns processinhos aí, uns termos circunstanciados. É grafite de verdade, ali você vai de alma, né? Quando você tá ali de verdade, de coração, ouvindo o som que você gosta, se expressando. Tipo assim, tô sempre levando uma mensagem de motivação, eu sempre começo com a frase, né? Então, visualmente, assim, o cara já olha e fala, é grafiteiro. Então, dependendo do bairro, da região, é meio de boa, de boa. Eu vou andando na cidade e aí tem lugares que eu vejo o meu trabalho ali, eu vejo que ele se encaixa ali, eu vejo que ele conversa com o lugar, eu tiro uma foto, eu volto no outro dia, eu volto no mesmo dia, às vezes é indo fazer um trampo, às vezes é voltando. Então meu ataque à cidade é meio assim, né? Eu tento fazer uma cidade mais colorida, mais alegre com o meu trabalho dessa forma, né? Então eu tento interagir sempre com a arquitetura, sempre com o local, então as frases são milimetricamente pensadas assim, então por isso que eu tento procurar lugares de grande concentração assim, de carros, pessoas e de trânsito, né? A relação da minha família com o meu trabalho é esplêndida, né? Eu moro com a minha esposa é formada em arquitetura, me acompanha no meu trabalho, minha companheira, arquiteta, empresária, esposa, tá sempre envolvida comigo em todos os projetos. Meu pai tá firmão, adora meu trampo, vários amigos dele gostam, vê, né? Minha mãe é falecida, era tradicional artesã, pintava panos de prata e tal. Com certeza lá do céu ela tá adorando o que ela tá vendo. Mano, eu queria dar um salve a galera que tá começando. Olha, mano, pinta muito papel, muito antes de chamar de grafite, muito rascunho, estuda muito e toma atitude e pinta o muro de casa. E aí depois você vai caminhando devagar na rua. Não tem um curso de grafite que vai te ensinar o controle da falange. Quanto mais prática, maior a perfeição. Ao mesmo tempo que eu falo, estude, mas vá pra rua. Rua é legal. Ela te conforta, ela te dá adrenalina, dopamina, medo, frustração, várias coisas. E a cena atual é isso. São Paulo transborda a arte, né, meu? E a gente tá aí, mano, na guerra ao cinza, né? Porque a gente já pinta tudo, os caras apagam, a gente pinta de novo, os caras apagam e a gente fica nessa guerra eterna. E é isso, mano. Viva o grafite de verdade.